Olá meus amigos, olá minhas amigas do G7 Jurídico. Hoje eu estou aqui para poder fazer uma gravação especial para vocês sobre um dos temas mais controvertidos, mais complexos e que tem mais controvérsia do direito processual civil brasileiro. Pode soltar para mim, por favor. É o tema do vício dos atos processuais ou dos vícios dos atos processuais, para ser mais exato, né? A provar para você a grande complexidade do tema, você vai ver que a maioria dos autores que tratam dele, eles dão nomenclaturas diferentes para a temática. Você vai encontrar alguns autores tratando no seu livro da temática com o nome de invalidades dos atos processuais, a maioria tratando com o termo nulidades dos atos processuais, e alguns, que fazem como eu, tratam sob a rubrica dos vícios dos atos processuais. E eu, e esses autores que preferem nomenclaturar este tema de vícios dos atos processuais, o fazemos com a seguinte explicação. O tema das nulidades ou o tema das invalidades dos atos processuais é apenas um aspecto do tema dos vícios dos atos processuais. Falar em ato processual viciado é muito maior do que falar em ato processual nulo, muito maior do que falar em ato processual inválido. E é por isso que a gente prefere essa nomenclatura ampla, tá bom? Por isso, Diego pode soltar de novo pra gente, a gente opta por tratar dessa temática falando em vícios dos atos processuais, beleza? E eu, antes de investigar com você a classificação dos vícios, o regime jurídico processual dos vícios, tal como estabelecido no novo Código de Processo Civil, eu quero fazer contigo 3 afirmações gerais na tela ou 3 observações genéricas sobre a temática dos vícios dos atos processuais. A primeira é que é impossível você falar em vícios dos atos processuais sem conseguir reconhecer a diferença entre os 3 planos do ato processual, entre os 3 planos que são considerados pela doutrina para poder analisar o ato processual. E quais que são esses 3 planos? Na tela, Diego. O primeiro plano é o plano da existência, o segundo plano é o plano da validade, e só nesse plano dá para falar em nulidade e invalidade, por isso que eu prefiro não usar essa nomenclatura como boa parte da doutrina usa. E o terceiro é o plano da eficácia. Ainda que de maneira bastante simples, didática, sem grandes preocupações acadêmico-doutrinárias, eu tenho que diferenciar esses 3 com você. E quando eu entro na análise do plano da existência, eu vou dizer que um ato jurídico, inclusive o ato jurídico processual, vai ser existente toda vez que ele contiver os elementos mínimos de sua configuração. Toda vez que eu tiver um ato que tenha um elemento mínimo para que possa ser dito um ato configurado, praticado, realizado, eu tenho um ato existente. Exemplificativamente, não se faz um contrato sem manifestação de vontade. A manifestação de vontade, ela é um elemento de existência do ato processual. Um outro exemplo, eu não posso falar na sentença proferida por quem não é juiz. Porque ter jurisdição é um elemento da configuração para a prática do ato jurisdicional. E um contrato sem vontade e uma sentença sem juiz são considerados atos jurídicos inexistentes. Então, elementos mínimos de configuração configuram o plano da existência. Agora, quando eu entro no plano da validade, eu já não vou me preocupar mais com estes elementos mínimos de configuração, porque eu pressuponho que eles já existam. Eu não posso falar em validade ou invalidade sem pressupor que algo exista. Eu não posso falar que uma cadeira é branca ou verde se a cadeira não existir. Porque uma cadeira que não existe não tem cor. É a mesma coisa aqui. Eu não posso falar em ato jurídico nulo ou válido, inválido ou válido, sem antes afirmar que o ato jurídico existe. E por isso, uma vez preenchidos os elementos de configuração da existência, eu entro no campo das validades.
E a validade nada mais é do que a conformação do ato praticado com o ordenamento jurídico. A conformação do ato praticado com o ordenamento jurídico é nada mais, nada menos do que o campo da validade. Nos dois exemplos que eu dei, do contrato sem manifestação de vontade e da sentença sem juiz, eu não tinha nem configurado o ato. Agora olha como muda. Eu tenho a manifestação de vontade, mas essa manifestação de vontade foi feita com erro. Consequentemente, eu já saio do campo da existência, porque teve a manifestação de vontade, e entro no campo da validade. A manifestação de vontade foi feita, mas ela foi em conformidade com a legislação? Este é o campo da validade. O exemplo da sentença não dada por quem é juiz. Não é juiz, o ato não existe. Agora, uma vez sendo juiz, esse juiz que deu a sentença, e portanto eu já tenho a existência da sentença, ele tinha competência para julgar o processo? Veja que eu saí do campo da existência e já entrei no campo da validade, que é a conformação do ato com o ordenamento jurídico. À luz do ordenamento jurídico, esse juiz era competente? Não? Então o ato é inválido. Era? Então o ato é considerado válido, beleza? E esse é o campo da validade, o campo da conformação do ato com o ordenamento jurídico. Finalmente, na tela, eu tenho o plano da eficácia. E o plano da eficácia, ele é o plano simplesmente dos efeitos do ato. Esse ato tido por existente, esse ato tido por válido ou inválido, não interessa, ele gera efeitos. Né? Veja que aqui não se analisa se o ato existe, tampouco se ele tem conformidade com a lei, se ele é válido ou inválido. Simplesmente se verifica se esse ato, existente ou inexistente, válido ou inválido, ele é capaz de gerar efeitos, de alcançar pessoas. E eu posso dizer para você que eu tenho certas situações que o ato tem efeito e outras que ele não tem. Um exemplo, lei. Tem uma lei regularmente editada pelo Congresso Nacional, devidamente sancionada pelo presidente da República, só que está no período de vacatio legis. É uma lei existente, válida porque teve conformação com o processo legislativo, mas não tem eficácia. Então o ato pode ser existente, válido e ineficaz. Ou, uma vez entrando em vigor a lei, o ato passa a ser existente, válido e também eficaz, tá bom? Então esses três campos são campos distintos e que é impossível em falar em vícios dos atos processuais sem identificar isso. Por quê? Na tela, porque o Código de Processo Civil Brasileiro se preocupa com esses aqui a partir do artigo 276. O 276 e seguintes do CPC de 2015, ele se preocupa principalmente com o plano da validade, tanto que ele fala em nulidades do ato processual. Mas eu não posso negar para você que eu tenho atos processuais viciados também no plano da existência e também no plano da eficácia. Né? Eu tenho, exemplificativamente, a sentença dada por quem não é juiz. Isso é um ato viciado, mas é um vício mais grave do que a mera nulidade. É um vício que alcança a própria existência do ato, conforme nós vamos ver um pouco mais adiante na tela. Então essa é a primeira observação que eu tinha que fazer com vocês, beleza? A segunda observação que eu tenho que fazer com vocês ainda nesse tópico de generalidades é que, diferentemente do direito material, diferentemente do direito civil, no âmbito do processo civil, os vícios do ato processual, eles dependem de expresso reconhecimento. Na tela, Diego. E enquanto eles não forem pronunciados ineficazes, inválidos ou inexistentes, eles são considerados existentes, válidos e eficazes, podendo, portanto, gerar todos os efeitos. Imagina a seguinte situação de um caso em que alguém foi condenado sem ser citado. Tem um vício gravíssimo aqui, um vício que beira a inexistência, que é uma sentença condenatória contra alguém que não foi citado. A rigor, não há existência desse processo contra essa pessoa. Só que enquanto não houver uma ação rescisória, uma impugnação ao cumprimento de sentença, para declarar inexigível esse título, ele pode gerar efeitos. E essa pessoa vai ter bens penhorados, podem ter bens expropriados, alienados e até mesmo esse valor arrecadado ser utilizado para pagar o credor de um débito inexistente. Né? A sentença é dada por um juiz que se aposentou na véspera.
O indivíduo aposentou hoje e fala, não vou deixar pro meu sucessor só um processo, vai lá e sentencia. Tecnicamente, isso é uma sentença inexistente, porque foi dada por quem não tem jurisdição. Mas enquanto não houver uma ação rescisória, não houver uma querela nullitatis, uma ação declaratória de inexistência, para dizer que essa sentença é inexistente, não pode gerar efeitos nenhum, essa sentença é considerada existente, válida e eficaz. E ela gera todos os efeitos. Então, na tela, a segunda observação é que não existem nulidades de pleno direito no processo civil. Todas as nulidades no processo civil, elas dependem de expresso reconhecimento. Perdão, todos os vícios no processo civil e não nulidades, eu usei o termo errado, o termo é vícios do ato processual, todos os vícios do ato processual dependem de prévio reconhecimento pelo judiciário. Até então, enquanto isso não acontecer, o ato é considerado existente, válido e eficaz. Essa é a segunda observação. E a terceira e última, que vige no sistema jurídico processual brasileiro a regra da fiscalização e sanabilidade dos atos viciados como regra geral do sistema processual civil. Existem duas disposições do Código de Processo Civil brasileiro. Uma é o 139, inciso 9, e a outra é o 282, que estabelecem que, independentemente da gravidade do ato, e isso é uma grande modificação em relação ao CPC anterior, vem na tela comigo, por favor, independentemente da gravidade do vício, o papel do Poder Judiciário é o de estar sempre fiscalizando e sempre buscando sanar esses atos processuais tidos por viciados. Seja convalidando esses atos, reconhecendo, por exemplo, que não houve prejuízo, seja determinando a repetição do ato processual nas hipóteses em que for constatado prejuízo. Então, exemplificativamente, imagine o caso que eu dei de exemplo da sentença de um processo em que não houve citação do réu. A qualquer momento desse processo, o juiz tem o dever e o papel de, verificando o vício, determinar a sanabilidade do vício, determinando a citação daquele réu ausente para que ele possa, então, participar do processo. Veja, isso é feito durante todo o curso do processo. E isso é algo imposto pelo próprio dispositivo que está lá no 139, inciso 9, ao afirmar que é dever do juiz tentar analisar o processo pelo mérito, suprindo os vícios e as irregularidades processuais, tá bom? Agora, uma coisa é óbvia, né? Vem na tela comigo. Essa fiscalização e sanabilidade dos atos processuais, através da repetição de atos viciados, convalidação de atos que não causaram prejuízo, independentemente da gravidade, elas, na verdade, devem ser feitas, mas tem hipóteses que não dá. Então a gente tem que colocar que salvo a impossibilidade. Gente, no caso da sentença proferida por um juiz que não é juiz, não tem como sanar, não tem como convalidar. Você, na verdade, vai considerar inexistente o ato e a pessoa que entre com uma outra ação para poder obter o direito dela. Veja, há um limite para a sanabilidade e para a convalidação dos atos processuais. E o limite está na possibilidade do ato ser corrigido. Se não houver possibilidade de correção, nesse caso, a única solução é reconhecer o vício e fazer com que esse ato processual pare de gerar efeitos na tela. Essas são as três observações fundamentais para que eu possa compreender a partir de agora contigo aquilo que a doutrina chama de classificação dos vícios do ato processual, desde já alertando para você que isso não é uma classificação fácil de ser feita. Os autores, eles variam as classificações conforme a preferência pessoal, mas o fato é que a grande maioria da doutrina acaba classificando os vícios dos atos processuais em três grandes categorias. E eu preciso então te mostrar quais são essas três grandes categorias. A primeira categoria seria a categoria dos atos processuais considerados inexistentes. Esses atos processuais considerados inexistentes, eles são aqueles que não têm os elementos mínimos da sua própria configuração, conforme eu falei no bloco anterior. Meus amigos, existem certos atos que, uma vez não tendo
esses elementos da sua própria configuração são considerados pela lei processual inexistentes. E sendo considerados pela lei processual inexistentes, vem na tela aqui comigo, eles são insanáveis mesmo após o trânsito em julgado. O que significa dizer que o reconhecimento do vício, ele pode se dar a qualquer tempo. Ou seja, o reconhecimento do vício, ele é imprescritível. Vamos dar o exemplo. O exemplo clássico é o exemplo da sentença proferida por quem não é juiz. A sentença proferida por quem não é juiz, ela é um ato jurídico considerado inexistente. Consequentemente, a qualquer tempo, mesmo depois do trânsito em julgado, mesmo depois do prazo da rescisória, 10 anos depois, é perfeitamente possível uma ação para declarar a inexistência desse ato jurídico. Ação que na época do direito romano eles chamavam de ação de querela nullitatis insanabilis. A ação de querela nullitatis insanabilis, ou mais modernamente, a ação declaratória de inexistência jurídica, é a ação ajuizada em primeiro grau, perante o próprio juiz da causa, que tem por único objetivo declarar a inexistência jurídica do ato. E essa inexistência, ela não depende de prazo para ser declarada. O exemplo do juiz aposentado é excelente. Um outro exemplo muito bom também para você eventualmente anotar ou para você imaginar é o exemplo de uma condenação sem que tivesse havido pedido. O indivíduo entrou com uma ação pedindo danos materiais e danos morais. O juiz foi lá e deu danos materiais, pediu só dano material. E o juiz foi lá e condenou a dano material e dano moral. Não houve pedido de dano moral. Transitou em julgado. Passou o prazo da rescisória, mas não teve pedido de dano moral. A parte pode perfeitamente entrar com uma ação declaratória de inexistência 10 anos depois para pedir o reconhecimento de que aquela condenação por dano moral que sequer foi pedida, ela é inexistente. E esse, sem dúvida, é o vício mais grave que existe nos atos processuais dentro do sistema brasileiro. Na tela, essa é a primeira classificação. Beleza? A segunda classificação fala em nulidades absolutas ou nulidades cominadas. As nulidades absolutas ou as nulidades cominadas são aquelas nulidades que atingem o interesse público, uma vez estabelecendo a lei determinada regra e uma vez não tendo sido observada aquela regra legal tendo sido estabelecida para proteger o interesse público, eu tenho uma nulidade absoluta. Veja, quando eu falei com você sobre a validade, eu te disse que a validade nada mais é do que a correspondência da prática do ato processual com o ordenamento jurídico. Se a norma jurídica que foi violado com a prática do ato processual, ela for para proteger o interesse público, a consequência prática é que isso é uma nulidade absoluta. E sendo uma nulidade absoluta, ela é uma nulidade na tela que é imprecluível e pode ser alegada a qualquer momento no curso do processo. Ela pode ser alegada a qualquer momento no curso do processo, como, aliás, é expresso o artigo 278, parágrafo do Código de Processo Civil. Vamos dar um exemplo. E um exemplo excelente é o exemplo da intervenção do Ministério Público no processo civil brasileiro. Se os senhores olharem os dispositivos que tratam do Ministério Público no CPC, os senhores encontrarão lá no artigo 178, que eu estou procurando aqui, vocês encontrarão lá no artigo 178 do CPC as hipóteses que o Ministério Público atua como custos legis. Isso é uma regra feita a bem do interesse público. Vejam que o artigo 179 do Código de Processo Civil, ele, na verdade, em correspondência também com o artigo 279 do CPC, o artigo 179, cumulado com o 279, vão dizer que o processo é nulo quando o membro do Ministério Público não for intimado para acompanhar o processo. Até o fim do processo, a qualquer momento, trata-se de vício imprecluível, tanto o Ministério Público quanto a parte, quanto o próprio juiz de ofício pode reconhecer o vício do ato processual e determinar a sua correção.
exatamente porque se trata de uma nulidade absoluta, uma regra que foi feita para proteger o interesse público e que foi literalmente, expressamente violada. Agora atenção, a nulidade absoluta, diferentemente da inexistência, ela entra na sanatória nos casos de coisa julgada. Uma vez acontecendo a coisa julgada ela tem o poder de sanar os vícios processuais. E, portanto, a ausência do Ministério Público pode ser proclamada, inclusive com a correção do vício, até o trânsito em julgado. Depois do trânsito em julgado, só é possível se fazer alguma coisa através de ação rescisória, né? Depois do prazo da rescisória, aí dançou, aí não tem mais nada para fazer. Então, a coisa julgada, ela sana as nulidades absolutas não reconhecidas de ofício ou não alegadas. A parte pode até no prazo da rescisória tentar reverter, mas depois do prazo de 2 anos, não é possível mais corrigir o vício da nulidade absoluta. E nessa medida ela distancia-se profundamente, esse vício se distancia profundamente da inexistência, que é o mais grave deles, que pode ser reconhecido o vício a qualquer momento. Beleza? Na tela, esse é um segundo exemplo. E para finalizar, uma terceira classificação, é a classificação que estabelece ainda a existência das nulidades relativas, ou nulidades não combinadas, ou anulabilidades. Cada um chama de um jeito. Qual a diferença entre a nulidade absoluta e a nulidade relativa? É que na nulidade absoluta, a norma jurídica que foi violada para a prática do ato processual, ela protegia o interesse público. Quando se tratar de nulidade relativa, nulidade não combinada ou anulabilidade, na verdade, a norma que foi violada é uma norma de proteção do interesse privado. É uma norma disponível. E se é disponível, na tela, o artigo 278 do Código de Processo Civil vai deixar muito claro para a gente que não arguido o vício preclui. E, portanto, ele não vai mais poder ser alegado pela parte que não provocou o reconhecimento do vício na primeira oportunidade que teve de falar nos autos. Um exemplo clássico de nulidade relativa é a incompetência relativa. A incompetência relativa, nos termos do 65 do CPC, ela depende de alegação. Se um juiz que é relativamente incompetente não julgar o processo e ninguém reclamar, preclui o vício, convalida o ato. E esse juiz ruim vira um juiz excelente para o processo. Consequentemente, se ninguém alegar na primeira oportunidade, como diz o 278, como diz o 65, aquilo que era viciado se torna válido e, portanto, ninguém mais vai reclamar. Veja a diferença da incompetência relativa para a absoluta. Na absoluta, a regra de competência já é feita para proteger o interesse público. É nulidade absoluta. Se você tem um juiz federal julgando um processo do juiz estadual, esse vício pode ser conhecido até o trânsito em julgado. E vai ter que se repetir o ato perante o órgão competente. Agora, nulidade absoluta. Não preclui. Até o trânsito em julgado. Transitou em julgado, esse vício está sanado. A sentença do juiz federal vai valer, salvo se alguém entrar com a rescisória no prazo de 2 anos. Passou o prazo da rescisória, não tem mais o que fazer. E a nulidade absoluta, portanto, é diferente da inexistência, que a gente viu que não tem prazo. Na tela, enfim, meus caros, essa é a classificação tradicional feita pela doutrina para diferenciar o vício dos atos processuais. Do mais grave, passando pelo intermediário e chegando no vício menos grave de todos. Então eu tenho o mais para a inexistência, o mais ou menos para a nulidade absoluta e o menos para a nulidade relativa. E essa é a o segundo grande bloco da minha exposição com você. E para finalizar o nosso bate-papo sobre vícios dos atos processuais, na tela eu tenho um último slide. E esse último slide trata dos 2 princípios fundamentais, ou como diz parcela da doutrina, do regime jurídico do vício dos atos processuais no sistema brasileiro. E existem 2 regrinhas básicas fundamentais para quem estuda esse tema e que não podem ser negligenciadas. A primeira é a regra da boa-fé. Em tema de vícios do ato processual, até por imperativo do artigo 5º do CPC, que fala numa norma fundamental da boa-fé objetiva, nós não podemos admitir que alguém que agiu de má-fé acaba tenha reconhecido em seu favor o vício do ato, né? Exatamente por isso,
O artigo 276 do CPC, num dispositivo belíssimo, estabelece que não se reconhecerá o vício do ato processual se eventualmente aquele que deu causa a ele tenha sido beneficiado. Então está aqui 276. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Exemplo, tem um caso de um advogado que requer que todas as intimações sejam feitas em seu nome, né? Requereu, só que está sendo feito em nome do sócio dele. E ele respondeu a todo o chamado processual, praticou todos os atos processuais, mesmo a intimação tendo sido errada. Um belo dia, ele resolve, ele perde um prazo e ele vem e peticiona pedindo a nulidade do ato. Mas é ele que deu causa. Por quê? Porque lá no começo do processo ele requereu que as publicações fossem feitas em nome dele. Deveria o cartório fazer todas as publicações em nome dele, mas não fez. Fez tudo no sócio. Só que ele praticou todos os atos processuais durante todo o processo e em nenhum momento, desde a petição inicial, ele peticionou advertindo, olha, eu pedi lá atrás para ser no meu nome. A partir do momento que ele topou durante anos que o processo corresse e fosse intimado o nome do sócio e não dele, apesar dele ter pedido lá atrás, ele não pode, na hora que lhe interessa, arguir a nulidade da intimação. Esse ato viola a boa-fé. E esse vício, que foi a intimação em nome do sócio, acabou sendo causado por ele mesmo, que não é uma pessoa que peticionou no processo mostrando o vício no momento próprio e requerendo que fosse corrigida o nome de quem estava sendo intimado, beleza? Então essa regra da boa-fé é muito importante na tela e ela é acompanhada da regra de que a pessoa, para mostrar a boa-fé, verificando a nulidade, ela tem que arguir na primeira oportunidade. O 278, como demonstrativo de boa-fé, estabelece que a parte tem que avisar na primeira oportunidade que existe um vício e que esse vício precisa ser corrigido. Se for uma nulidade relativa e não for alegada na primeira oportunidade, preclui. Se for uma nulidade absoluta, não preclui. Mas a parte pode ser condenada por litigância de má-fé. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão do princípio da boa-fé e essa é a primeira princípio ou a primeira regra geral do regime jurídico dos vícios do ato processual no Brasil, tá bom? E para finalizar, a segunda e mais importante regra sobre os princípios fundamentais ou sobre o regime jurídico do ato processual, dos vícios do ato processual no Brasil, que é a regra da instrumentalidade das formas, que tem vários dispositivos legais que falam sobre ele, 188 e 277 e 282 e 283 do CPC. Basicamente, o que estabelece esse primado da instrumentalidade das formas, chamado no direito francês, né, de pas de nullité sans grief. Acho que a pronúncia é essa mesmo, né? Meus amigos, basicamente, o Código estabelece, e a legislação brasileira estabelece, que só haverá reconhecimento da nulidade se, ao mesmo tempo, além do defeito do ato, houver prejuízo. Veja, portanto, que só vai haver o reconhecimento do vício do ato processual se, ao mesmo tempo, eu tiver a conjugação dos itens 1 e 2. Tem que haver o vício, tem que haver o defeito e tem que haver prejuízo. Porque se não houver prejuízo, não houver defeito, você não vai ter a proclamação do vício do ato processual. Repito, não basta ter só prejuízo, é necessário ter defeito. Não basta ter só defeito, é necessário ter prejuízo. Porque só da conjugação desses dois elementos é que haverá o reconhecimento do vício do ato processual. Qual é a grande sacada do princípio da instrumentalidade das formas? Na tela, eu já falei antes, vou repetir agora. Você não pode esquecer que este regramento, ele aplica pouco importando a gravidade do ato. Eu posso aplicar esse regramento tanto na inexistência, quanto na nulidade absoluta, quanto eu posso aplicar na nulidade relativa. Essa ideia de que o ato não vai ser considerado viciado, se eventualmente não houver prejuízo, você vai usar tanto para a inexistência, quanto para a validade, quanto para a eficácia, e eu quero te dar alguns exemplos. Então, por exemplo, falta de citação. Falta de citação é um vício gravíssimo. É um vício que beira a inexistência, correto? Então você vai falar assim, é um vício muito grave, esse vício não precisa nem se perguntar se tem prejuízo. Correto, mas se você olhar o 239, parágrafo 1º do CPC, você vai ver que o 239, parágrafo 1º,
e a falta de citação é um vício grave que leva à inexistência, o 239, parágrafo 1º, diz que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade de citação. Quer dizer, você tem, se o réu comparecer espontaneamente, você tem o ato viciado, não teve a citação, mas você não teve prejuízo. Você tem um exemplo de um ato que é inexistente, mas que não tem prejuízo. Não vai ser reconhecido como viciado, não vai ser decretada a nulidade do ato processual, né? Um outro exemplo, falta de intervenção do Ministério Público. Eu te falei que isso é uma hipótese do quê? De nulidade absoluta. Te falei que a falta de intervenção do Ministério Público pode levar à anulação do processo. Vai levar à anulação por quê? Porque viola uma regra de ordem pública, é um vício imprecluível e pode ser reconhecido a qualquer momento. Só que se você olhar o 279, que fala que é nulo o processo quando não intervier o Ministério Público, você vai ver que o parágrafo 2º diz que a nulidade só vai ser decretada se após a intimação do Ministério Público ele falar que teve prejuízo. Porque de repente tinha um menor envolvido, o menor ganhou a ação, só que o MP não se manifestou. Dá vista para o MP porque na verdade devia ter dado antes, mas ninguém viu, vamos corrigir o vício. O MP vem e fala, ó, não teve prejuízo. Não teve nulidade. Veja, tecnicamente houve o defeito do ato. Qual o defeito? Não houve participação do MP, mas não houve prejuízo. Portanto, na tela, você pode ter o defeito. Se não tiver o prejuízo, isso não interessa se é existência, validade ou eficácia. Não haverá reconhecimento da nulidade. E com essas considerações, eu encerro meu bate-papo com os senhores. Grande beijo a todos. Até mais.